Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a igreja, né? Continuando sobre o nosso devocional. Hoje nós estamos no número 16, aliás. O devocional nosso devocional foi dividido em 3 partes. A primeira parte, ele nos leva a uma maturidade, né? Nós deixamos de ser criança. A segunda parte, nós descobrimos que Cristo vive em nós somos um com Cristo. E a terceira parte, parte final, hoje nós vamos falar sobre a igreja, tá bom? Agora que nós aprendemos a ser adulto e aprendemos a importância de sermos um com o Senhor, agora então nós vamos aprender também a importância de ser igreja, tá bom? Igreja, para começar, diferente do que muitos pensam, né? Todo cristão recém-convertido acaba pensando que é um lugar. A igreja, muito pelo contrário disso, somos nós. A igreja somos nós, um corpo vivo e edificado, tá bom? Nós vamos começar lendo Efésios 4, versículo 14, diz assim: para que não vos sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Né? Então, a igreja tem sido atacada por todos os lados, né? E isso não é novidade, né? E muito menos a igreja ela pode ser atingida de fora para dentro, tá bom? Então, quero que você saiba, nos dias de hoje a igreja nunca foi tão atacada quanto tem sido nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, nós não conhecemos isso, uma perseguição tão profunda sobre a igreja. Mas nós descobrimos nesse estudo que a igreja ela não pode ser atacada de fora para dentro, né? Mas a igreja ela pode sofrer os maiores ataques dela vem de dentro para fora, que é dentro do próprio corpo. Porém, de dentro para fora, a igreja pode ser afetada, e muito. Por isso é importante que sejamos maduros para que isso não aconteça. Como diz o texto acima, né? Como meninos que são levados de um lado para o outro por doutrinas erradas. Né? A obra do Calvário é um projeto divino, casado com a igreja. A igreja foi o que Deus criou para aqueles que seriam salvos pela obra da cruz. Então, nós vemos que a igreja é um projeto do Senhor. É algo que Deus idealizou, Ele quem criou, Ele quem projetou, né? Então a igreja foi feita para receber as pessoas. Por exemplo, quando nós conhecemos a Cristo, quando temos um contato com Ele, como fazer agora? Para onde nós iremos? Por isso que muitas pessoas têm a mentalidade errada de que eu me tornei igreja, eu aceitei a Jesus, eu me tornei religioso. Não, você aceitou a Jesus, você se tornou parte do corpo de Cristo. É esse corpo que vai te acolher, te receber, te ensinar e te fazer avançar. E hoje você vai entender às claras, né, alguns aspectos sobre ser igreja, de como a igreja funciona. Mas o problema de todo ser humano não era só ter a morte dentro dele, né? Ele também não tinha alvo, não tinha valores, ênfase alguma divina. E muito menos sabia viver com Deus, como Deus vive, né? Então nós não sabíamos de fato como ser igreja, não tínhamos valores, não tínhamos referência, nós não tínhamos muitas coisas, né? Mas dentro da igreja que nós adquirimos muitas dessas coisas que nós precisamos. A igreja foi o lugar que Deus gerou para que o ser humano pudesse aprender tudo isso e viver eternamente nela. Deus arquitetou, pôs fundamento e está edificando a igreja. Todos aqueles que são gerados de Deus são incluídos na igreja. Então, é fundamental que você entenda que não existe como você dizer que você faz parte do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja. Né? É um equívoco muito grande, tá bom? Vamos adiante que você vai entender um pouquinho mais. Quando alguém desdenha, né, ou faz alguma crítica à igreja, na verdade, quando isso acontece, essa pessoa está criticando a própria obra de Deus, pois a igreja é o trabalho de Deus. Então você vê como é muito forte tudo isso, nosso conceito sobre a igreja, quantas vezes nós caímos no erro, né? Existem muitas pessoas que primeiro elas não acreditam que, aliás, elas acreditam que pode ser igreja fora da igreja. É um equívoco muito grande. Você não pode cair nesse erro de forma alguma.
Você precisa, para ser igreja, fazer parte da igreja, tá bom? A noiva de Cristo, ela é a totalidade do corpo. E ela não é de forma alguma uma pessoa ou só um indivíduo, mas a igreja é um todo, tá bom? Deus vive em unidade, assim como Ele é um Deus triuno que vive em perfeita harmonia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Assim Ele também nos fez para viver em perfeita harmonia com o corpo, tá bom? E aí, nós aprendemos aqui que quando as pessoas se levantam contra a igreja, na verdade elas não estão se levantando contra a igreja, mas sim contra a obra de Deus. Deus quem projetou a igreja, Deus quem idealizou a igreja, portanto, dele também, né, é a obra da edificação da igreja. Todas as pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo, elas estão se levantando contra a obra do Senhor. Eu me lembro que eu pertencia a um ministério em que tinha um vizinho muito tribulado. E ele, todos os cultos que possível, ele ligava, acionava a polícia. Nós tínhamos todo um cuidado com o som, né? Medíamos até o nível de som. Eu não me lembro agora como que é decibéis, não sei te falar, então não vou errar com isso. Mas nós medíamos o som, tínhamos todo um hábito para não incomodar a vizinhança, na verdade, especificamente esse vizinho. Mas nós víamos que a irritação dele não era com o som, mas contra a igreja. Hoje eu entendo que aquele vizinho, por todo o tempo, ele pelejou contra a obra de Deus. Isso é muito sério, tá bom? É muito delicado. Podemos levar... Claro que nós podemos levantar contra alguma doutrina ou ensinamento errado, mas jamais podemos nos levantar contra a igreja. Por mais defeitos que vemos nela, quando olhamos, é Deus quem a está edificando. Devemos tomar cuidado quando nos referimos à igreja do Deus vivo. Então, nós podemos sim, é claro, contestar doutrinas, padrões, né, que muitas vezes caímos no erro, né? As pessoas, por ser humano, às vezes usadas por Deus, muitas vezes eles se agem de forma equivocadamente. E nós podemos contestar de acordo com a palavra de Deus. Mas o que nós não podemos de forma alguma é nos levantar contra a igreja. Quando eu falo contra a igreja, para que a sua mente fique um pouco mais clara, eu estou falando do corpo de Cristo. Imagine todas as vezes que eu falar igreja, você pensa no corpo, naquilo que Deus está ajustando, como nós lemos no versículo, e fortalecendo todos os dias. É a obra de Deus que nós estamos colocando em jogo. Então nós precisamos ter muito cuidado todas as vezes que nós nos referimos sobre a igreja, de que forma nós estamos realmente falando da igreja. A igreja é como o útero materno. Enquanto estamos na barriga da nossa mãe, nós somos alimentados, edificados, protegidos para não haver nenhum problema, né, na nossa formação enquanto seres humanos. Na igreja acontece a mesma coisa. Nós somos alimentados, edificados, protegidos, não temos nenhum problema de formação, como filhos, amigos do Deus vivo. Então a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar de cuidado. Nós temos uma visão muito específica entre nós, né? Eu me lembro que assim que eu vim para a Igreja Videira, eu ouvi algumas ministrações que nós falávamos que a primeira coisa que nós precisamos saber como igreja é se proteger, né? Se você ouve alguém falando a respeito do seu irmão, falando a respeito do seu pastor, o teu papel como igreja é zelar por ela, né? Porque a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar que somos edificados. E nós, quando falamos ou emprestamos nossos ouvidos para as pessoas que falam contra a obra, contra a igreja, nós estamos nos levantando contra o próprio corpo, tá bom? E isso não é bem visto aos olhos de Deus. A palavra de Deus não diz muito sobre como será a vida da igreja na eternidade, né? Depois do casamento dela com Cristo, mas diz muito sobre como é a vida da igreja aqui na terra. E aí, com base nisso, nós vamos falar sobre 4 aspectos fundamentais para que a igreja seja uma igreja convicta, uma igreja sábia, uma igreja edificada. Você precisa saber desse aspecto sobre a igreja. Eu espero que você tenha revelação sobre isso. O primeiro deles é que igreja é uma usina de transformação e crescimento, né? É dentro da igreja que eu e você somos transformados através da renovação de mente, que diz lá em Romanos. Essa é uma das palavras que nós usamos constantemente, né? Que nós não podemos nos confortar, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos renová-lo pela renovação da mente, né? Então, e também de contemplar a Jesus Cristo. A transformação pela contemplação
acontece principalmente em nosso tempo de solitude com Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores. Quando eu tenho um tempo de qualidade a sós com o Senhor, um tempo de solitude, é onde eu sofro muitas transformações. Por quê? Eu fico observando, contemplando a Cristo, e é inevitável que eu me torne, aliás, é inevitável que eu não me torne alguém como Ele é. Então, quanto mais eu olho, contemplando como espelho a Jesus, eu me torno cada vez mais semelhante a Ele. Isso é o que eu adquiro no meu tempo de solitude com o Senhor, né? Mas a renovação pela transformação da mente, isso acontece quando nos reunimos para aprender mais de Deus. Ou seja, acontece quando nós reunimos como corpo, né? Até porque também eu não posso falar para você de igreja sem dizer que igreja também é um lugar de confronto, né? Muitas vezes nós vamos ver nossos irmãos e vamos ser confrontados com aquilo que ele diz, com aquilo que ele pensa, com as suas práticas, com as suas ideias, né? Mas é nesse momento em que eu sofro a renovação de mente, porque o amor de Deus muda completamente a minha ótica acerca das pessoas, acerca da unidade, e eu começo então a sofrer uma grande transformação, uma grande renovação da minha mente, para que eu me torne cada vez mais semelhante a Cristo. Sejam em cultos, sejam em células, em discipulados, ainda em cursos, né, como os muitos cursos que nós fazemos. Essa é a transformação que eu posso chamar de tranquila. Aí você diz, mas Joel, como é uma transformação tranquila? Primeiro você diz que a igreja acontece todas essas coisas. E aí você diz que isso faz parte de um processo tranquilo? Sim, esse faz parte de um processo de formação saudável. Assim como uma criança, né, ela, ao longo do seu crescimento, ela passa por sérias adaptações, né, conhecendo seu ambiente, né, quando a criança começa a andar, ela vai conhecer o ambiente em que ela mora, né, os riscos da casa onde ela mora. Por mais que você diga, não põe o dedo aí, não mexe aí, ela precisa conhecer o ambiente. Assim é conosco. Então, quando nós, à medida que nós crescemos, vamos deixando de ser criança dentro do corpo, nós então começamos a ser cada vez mais amadurecidos e renovados. É um processo tranquilo, fundamental. Toda criança, ela amadurece, ela cresce, né? Assim também é a igreja do Senhor, tá bom? Mas também somos transformados nas tribulações pelas quais passamos, seja onde for. É bom que se diga que Deus não produz nenhuma tribulação. Aliás, desculpa. É bom que se diga que Deus não produz nenhuma tribulação para os seus filhos. Toda tribulação tem origem maligna e carnal. Então, tribulação não é algo que provém de Deus. Certamente nós sabemos que Deus é um Deus de paz. Tribulação não provém dele, tá bom? As malignas são projetadas ou perpetradas pelo diabo. Tribulações malignas. Já as tribulações carnais, nós mesmos criamos para nós. São as armadilhas que nós mesmos caímos através do engano, tá bom? O poderoso das tribulações, isso eu quero que você frise muito bem. O poderoso, mais importante das tribulações é que Deus sempre entra na história para transformá-las em bênção para nós. Isso é fundamental, tá bom? Isso está em Romanos 8:28. Mas para que sua memória fique mais clara, imagine que toda trama de desenho de super-herói, né, para que fique bem claro para você, ele primeiro tem que ter uma situação, um cenário, para que o super-herói possa atuar. Assim não é diferente, né? Não estou dizendo que Deus usa as tribulações a seu favor. As tribulações acontecem, umas projetadas pelo diabo, né? O mundo já é maligno, e outras são projetadas pelas obras da carne, tá bom? Mas em todas elas, o nosso super-herói, o nosso Pai amoroso, ele chega na hora certa para mudar e transformar aquela tribulação em bênção para nós, tá bom? Com relação às tribulações, eu ressalto as que são geradas dentro da própria igreja, quando temos algum problema com algum irmão, ou ainda quando somos confrontados pelo ensino da palavra de Deus. Muitos são derrotados nesse momento. Preste bastante atenção para ver se você já não passou por isso, né? Nós sabemos que nós somos testados constantemente para ser aprovados, né? E às vezes você passa por uma situação dessa de confronto com o teu irmão, né? Ou de um confronto com a própria palavra, com algum ensinamento, e você age da forma errada, você age, toma uma decisão equivocada, e isso produz muita coisa ruim para a tua vida, tá bom? Então está falando que essas pessoas muitas vezes são derrotadas, muitos cristãos são derrotados nesse momento, tá bom?
e são derrotados simplesmente porque não entenderam o que é a igreja e se afastam do corpo de Cristo. Saem da comunhão do corpo e o prejuízo, portanto, é certo. Né? É aí que está muitas pessoas, né, que caem no erro que nós chamamos de erro de soberba. Né? Você não aceita ser confrontado, não aceita ser contrariado, e a sua atitude é sempre de eu não quero fazer parte disso. Né? Eu sei que na tua mente às vezes parece que você está tomando a decisão mais sábia, né? Para não passar por desaforo, por desavença. Você acha que a atitude mais fácil, mais louvável é de se afastar, mas eu garanto para você, essa não é a atitude, porque quando nós somos confrontados, nós aceitamos o tratamento de Deus naquele momento, nós então aprendemos e crescemos, né? E o crescer muitas vezes embute ou imputa que eu diminua, né? Que as minhas vontades cada vez sejam reduzidas e eu tenho que permanecer, né? Como por exemplo, se você às vezes vai a uma célula, na sua célula, e você tem problemas dentro da sua célula, e a tua primeira atitude quando você tem um problema de confronto, eu não vou mais na célula para passar por isso. Eu expus a minha ideia, meu líder falou isso, eu não gostei, eu fiquei contrariado, ninguém entendeu o que eu falei, e aí então por esse motivo eu realmente estou vazando fora, eu não quero fazer parte disso. Muito cuidado, você pode estar aceitando uma proposta ruim para a tua vida, né? As tribulações que vieram, elas, né, todas elas são para que Deus te resgate, mas é necessário que você deixe Deus te resgatar dela. Amém? Quando alguém por acidente perde um dedo de uma mão, né, esse dedo morre por estar fora do corpo. Ainda que tenha identidade própria, precisa do sangue que corre no corpo para sobreviver e crescer. Tá bom? Ainda que você tenha sua própria identidade, né, ainda que você tenha as suas próprias convicções, você necessita do corpo para sobreviver. Sem o corpo você morre. Tá bom? Os outros dedos permanecem no corpo, que permanecem no corpo, continuam vivendo, crescendo por meio dele, de forma bem natural. Mas aquele dedo que ele é afastado, arrancado do corpo por algum motivo, separado do corpo, ele morre. Tá bom? Porque nós precisamos estar no corpo. Nós aprendemos com o nosso pastor, né, ele dá sempre um exemplo que, dos animais, né? Quando eles se afastam da manada, quando se afastam de predadores, né? Aquele que fica por último, mais afastado, é aquele que tende a ser atacado primeiro. Então, é fundamental para a sua sobrevivência você fazer parte do corpo. Sempre imagine que você fora do corpo é uma presa muito fácil para ser destruída e morta. Tá bom? Em qualquer lugar do planeta, teremos problemas com pessoas. Seja no casamento, com filhos, nas empresas, nos passeios, escolas, em qualquer lugar. Basta ter pessoas, você vai ter problema. Eles são garantidos, né? Você não vê pessoas deixando de trabalhar, deixando de estudar, deixando de ter filhos ou de relacionar porque tiveram problemas. Pelo contrário, elas têm que permanecer, né? No trabalho não tem como fugir, da família muito menos, e de muitos outros lugares é impossível. Mas por que da igreja você acha que é fácil? Por que da igreja você acha que é possível? Então, muito cuidado, porque a tua mente ainda não teve total certeza de que a igreja é fundamental para a sua sobrevivência. Mais importante que o teu trabalho, mais importante que o teu ministério familiar, é a igreja para a tua vida. É imprescindível que você viva, que você esteja dentro de um corpo, junto com a igreja. Amém? Tome uma decisão. Não saia nunca da igreja. Não deixe de crescer e avançar no reino de Deus, sempre conectado completamente com o corpo. Ademais, aonde você vai aprender a suportar o amor, suportar com amor, alegria e resiliência, se não for dentro da igreja, né? Em muitos lugares você pode ter a opção de realmente não ter mais contato com as pessoas, né? Você pode, por uma escolha, às vezes, por exemplo, no teu trabalho, na sua escola, onde você pode ter companhias, cultivar relacionamentos, em muitos você pode escolher se afastar, se ausentar, não ter uma ligação muito forte, escolher ter relacionamentos superficiais, mas dentro do corpo, isso não pode acontecer. Por quê? Muitas vezes você é delegado pelo seu líder, pelo teu pastor,
a executar tarefas junto com alguém, com alguma outra pessoa que você realmente não desce. E são nesses momentos que você é mais tratado, mais confrontado. E aí, mais bonito que o texto diz, é que no amor você aprende a ser tratado. E você supera e cresce. Isso é muito importante, muito bonito. Tá bom? Veja a bondade de Deus nisso, tá bom? Andar em unidade com Deus. Andar em unidade. Como aprenderemos a andar em unidade, como Deus anda, se não através das dificuldades da convivência com os irmãos dentro do corpo de Cristo? De que forma? Aqui, a igreja é o lugar onde aprendemos os alvos, os valores, ênfase divina e estilo divino de viver. Então, não tem como você viver sem ser igreja, tá bom? Se você se considera parte do corpo de Cristo, você precisa também se considerar igreja, tá bom? E na totalidade, em harmonia e em paz com todos os seus irmãos. Aí o segundo aspecto que nós vamos falar hoje é que a igreja é fonte de conhecimento espiritual. E aqui, nós precisamos ter isso bem claro. Em Efésios 3:10, a Bíblia diz que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso significa que todo mundo espiritual está aprendendo sobre Deus através da igreja. Eu estou dizendo que todo mundo espiritual está aprendendo a ser igreja com você. É muito forte, é uma responsabilidade muito grande. O mistério oculto pela eternidade passada está agora sendo revelado através da igreja. Está sendo revelado através de você. Todo o mistério da eternidade passada hoje é revelado através da sua vida. Tá bom? Veja que responsabilidade e que privilégio. Sabemos coisas a respeito de Deus que o mundo espiritual não sabe. Eu sempre pensava no porquê o diabo ter se levantado contra Deus. O pastor disse assim, o pastor Wilson citou. Ele estava lá no Monte Santo de Deus e ainda assim se levantou contra Deus. Em minha opinião, é muita ousadia, para não dizer que é muita burrice da parte dele. Mas agora nós estamos entendendo uma verdade. O diabo está conhecendo Deus através de você, que é a igreja. Tá bom? Sabe por que isso acontece? Porque a nós foi dado o Santo Espírito de Deus, que ele percrusta as próprias profundezas de Deus. Está escrito em Coríntios 2:10, 2 Coríntios 2:10. Que glória saber disso, não é? Saber que o diabo ele te observa e ele descobre hoje como ser igreja através de você. Olha que cuidado, olha que ternura da parte de Deus realmente de levantar a igreja, para ser um órgão vivo, para ser a expressão dele sobre a terra, para ser a forma de pensamento dele, assim como ele pensou, assim como ele é no céu, a forma dele trabalhar, o mistério do coração de Deus, ele é revelado hoje ao mundo espiritual através de nós. Ou seja, todos estão aprendendo sobre como Deus pensa, sobre o que Deus pensa sobre unidade, o que Deus pensa sobre andar junto, o que Deus pensa sobre lixa, que é estar um com o outro, sobre unidade, o famoso purê de batata que nós tanto falamos, todo mundo espiritual tem aprendido isso hoje através da igreja, através de nós, através de mim e de você. Então não abra mão disso, tá bom? Não abra mão de ser igreja, não abra mão da fonte de conhecimento que vem dela. Você precisa fazer parte disso, tá bom? Entenda isso nessa noite, tá bom? A terceira coisa que nós vamos aprender é que a igreja ela é uma arma contra o inferno. É poderoso demais saber disso, viu? Em Mateus 16:18, e o Senhor diz que Ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós usamos tanto isso em nossas orações, muitas vezes, e nos dias de hoje nós nunca oramos tanto essa palavra como temos orado nos dias de hoje, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor, mas nós não entendemos e muitas vezes não temos a revelação correta, que a igreja ela é realmente uma arma apontada contra o inferno. Em todo momento a igreja ela é um empecilho para o inferno, ela é um atrapalho para os planos do diabo. E é importante que você saiba que você, como participante da igreja, como parte do corpo da igreja, você é uma arma projetada contra o inferno. Aonde você está, ali o inferno perde legalidade.
Ali o inferno perde domínio, perde autoridade, né? Realmente as portas dele não prevalecem. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Lendo esse texto, fica claro que a igreja vai destruir as portas do inferno para tirar vidas que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então, constantemente nós estamos saqueando o inferno, nós estamos roubando as vidas que estavam condenadas eternamente, né? Trazendo de volta para qual lugar? Para a segurança do corpo de Cristo. Então você é a igreja que vai até lá, que saqueia o inferno e traz as pessoas para serem cuidadas e acolhidas dentro do corpo, dentro da igreja. Então é importante também que nós aprendamos dessa forma, trabalhar em unidade, trabalhar como um corpo, né? Assim podemos dizer que a igreja é uma arma de guerra contra o poder do diabo. Há guerras contra o diabo que parecem que somente eu estou nela, mas pode ter certeza de que quando o inferno olha para você, ele vê a igreja se posicionando, principalmente o seu general, que é Jesus Cristo, o justo. No momento, o inferno bate em retirada nesse exato momento. O que nós estamos falando então? Né? A igreja é uma arma projetada para guerrear contra o poder do inimigo, para destruir o inimigo, tá bom? E aí muitas vezes, né, parece que nós como igreja estamos lutando sozinhos, né? Nós vamos ver isso no próximo parágrafo. Mas você muitas vezes olha e se sente como uma igreja sozinha, solitária, mas não, muito pelo contrário. Olha só, nesse particular eu quero fazer uma pergunta a você. Quando você vai para a guerra, né? A igreja vai junto? Quando você vai guerrear as suas batalhas, a igreja está junto com você? A igreja está pelejando com você? Simples. Quando você está conectado nela, quando você é um membro da igreja, está ligado completamente, não há como você ir para a guerra sem a igreja junto. Então, nas suas batalhas mais particulares, naquelas que você diz assim, eu estou realmente, né? Quantas pessoas não gostam de usar esse termo? Eu estou no meu vale, eu estou passando por algo que só eu sei. Eu te garanto que nesse momento a igreja está junto com você, né? Por que isso, Joel? Porque a igreja é unida, né? Em algum momento, em algum lugar, tem uma pessoa usada pelo Espírito, levantada pelo Espírito a guerrear com você, a orar com você, a jejuar por tua vida, ainda que você não saiba, mas você, por fazer parte da igreja, você nunca está sozinho. É por isso que o senso de proteção que eu estou tanto enfatizando aqui, sobre a igreja e o lugar de proteção, ele precisa ser revelado dentro do seu coração. No momento que você ora, você não ora simplesmente por você, mas em muitos momentos, de forma inconsciente, você é levado em espírito a orar e guerrear a batalha de muitos irmãos, né? Quando você ora por cura, por exemplo, você está declarando cura não só sobre a tua vida, mas você está manifestando, declarando que a cura se manifesta sobre todo o corpo da igreja. Quando você ora por cura isoladamente, que Deus cura, que Deus manifeste cura em diversos outros lugares, como nós tanto oramos hoje, nós estamos também declarando que a igreja está guerreando, declarando que a palavra de Deus é vida, né? Fazendo vida, trazendo, aliás, a eficácia da palavra de Deus nos dias de hoje. Então nós estamos sim numa batalha em total unidade com o corpo. Amém? E nós vamos encerrar falando do nosso último, quarto aspecto, né? A noiva sendo vestida para o casamento. Isso é muito especial. Você se sente especial quando você sabe que você está sendo preparado para algo. Você não escolheu se preparar, mas o Senhor tem diariamente te ornamentado. O Senhor tem diariamente te vestido, né? Te preparado para um casamento, para algo completamente diferente. Jamais poderemos esquecer que o agricultor, que é Deus, está preparando a noiva para o seu filho se casar com ela e ambos viverem por toda a eternidade juntos. O que Deus uniu, não separe o homem, está em Mateus 19:6. Será assim eternamente afora. Eu e você somos a noiva de Cristo. Estamos sendo preparados para aquele grande dia em que o cosmo inteiro vai parar para participar do casamento universal, mais importante de todos os tempos, de todas as eras, né? Olha que coisa mais tremenda que nós estamos lendo aqui, né? Nós estamos sendo preparados para um dia específico. Imagine você na sua naturalidade, né? Na sua superficialidade humana, e todos os dias quando você acorda, né? Você está sendo preparado aquele dia para um dia específico,
O Senhor escolheu aquele dia para te preparar de alguma forma, para trabalhar em você, para te deixar mais bonito de alguma forma para um dia específico. E esse dia, né, nós estamos estudando aqui que esse dia vai mudar completamente a tua vida, né? É um dia especial que a tua história será mudada. Então ele é especial porque o Senhor está te preparando para Ele, mas ele também é especial porque quando você chegar nele você vai estar pronto e você vai viver algo que você nunca imaginou. E o mais bonito, será eterno. Que precioso, né? Glória a Deus por isso. Isso é um mistério. Será o dia em que o divino se unirá em um casamento com o ser humano. Que casamento é esse que nós estamos falando? Da união de Cristo com a noiva. E eu te digo, eu lhe afirmo nessa hora, né? Nunca esses dias se tornaram tão breves, tão próximos como hoje. Se você acha ainda que esse dia é tardio, que ele vai demorar muito para chegar, muito para acontecer, eu te garanto, tenha convicção disso, esse dia está muito perto. O Senhor tem urgência em te querer com Ele. O noivo anseia por estar com a noiva, e você é essa noiva que o Senhor tem pressa de ver. Por isso, o noivo está a todo vapor, trabalhando, edificando a sua própria noiva, que é a igreja. Ele investe em mim e em você para que não tenhamos nenhuma sombra. Presta atenção nisso. Ele investe para que nós não tenhamos sombra, ruga, mácula, nem qualquer coisa semelhante. Ele quer uma noiva gloriosa, santa e sem defeito. Quando nós falamos sobre isso, isso aponta para o quanto Ele nos ama, para o quanto Ele nos quer bonito, né? Imagine você, um pai de família, ou você até mesmo uma mulher de família, né? O homem, muitas vezes, ele tem na sua mente a árdua missão de ir trabalhar, ainda que não lhe cabe a ele, pois a confiança e a justiça dele deve vir do Senhor exclusivamente, mas ele tem a árdua responsabilidade, muitas vezes, de sair para trazer o sustento para que a sua esposa ou a sua família esteja protegida e não sofra. Muitas vezes um pai de família passa em muitas dificuldades no seu trabalho, engole muitos sapos, né? Muitos pais de família trabalham doentes, nós podemos dizer isso. Para quê? Para que a noiva dele seja resguardada, para que a tua esposa seja guardada disso, né? Assim também o Senhor tem feito com você como igreja, né? O Senhor cuida de você de uma forma tão extrema, tão zelosa. É importante que você realmente saiba o quanto Deus te ama. Nós já falamos isso nos capítulos anteriores, mas eu refriso aqui agora. É importante que você saiba o quanto o Senhor te ama, para que você consiga sentir que Ele não quer te ver de forma alguma preocupado, com mácula, com rugas, ou com qualquer outras coisas que nós podemos receber e herdar desse mundo caído e terreno. Mas o Senhor nos quer realmente prontos, lindos, para a vida gloriosa que nos espera. Eu e você fazemos parte disso, desse projeto divino, eterno, maravilhoso e magnífico, grandioso e poderoso. Não podemos ser pedra de tropeço. Preste muita atenção nisso. Você não pode atrapalhar a igreja, tá bom? Eu quero abrir um pequeno parênteses para dizer que você, como um cristão maduro, que tem acompanhado esse devocional todos os dias, nós estamos falando sobre amadurecer, né? Então você não pode, como um cristão maduro, servir como pedra de tropeço, servir para que o reino atrase os planos do reino. Muitas vezes você, como integrante do corpo, como alguém que se considera maduro, você terá que se comportar de uma forma que você nunca imaginou, se humilhando, né? se preservando, né? Aliás, isolando a tua própria convicção, a tua própria opinião, para que o reino, para que a noiva avance. É fundamental que você, como cristão maduro, entenda que no corpo ainda existem pessoas imaturas, né? E você, como maduro, tem que abrir mão. Muitas horas você tem que abrir mão para que o corpo continue avançando, né? Então nós abrimos esse parênteses para dizer que você não pode, de forma alguma, ser pedra de tropeço. Você que está ouvindo isso, né? E às vezes você tem sido confrontado pelo seu pastor nesses dias que nós estamos falando sobre epidemia. Às vezes a ideologia, a opinião do seu pastor é contrária à sua, né? Mas o pastor está sendo insano, ele não está sendo coerente com o que nós estamos, com o mundo atual, com o contexto atual. Eu quero dizer a você, não seja pedra de tropeço, ore sobre isso, seja maduro nessa hora, né? Às vezes Deus tem mostrado algo no coração do teu pastor que hoje você não está enxergando. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas enfim, é algo que você precisa aprender. Como um cristão maduro, você não pode atrapalhar no avanço do reino, tá bom? Nessa obra divina chamada igreja.
Deus está feliz e com muita expectativa ao nosso respeito. Em Hebreus 12:28 tem uma palavra que diz assim: por isso, recebendo nós um Espírito inabalável, lembre-se, você recebeu um Espírito inabalável, retenhamos a graça. O que é isso? Retenha, guarde a graça que você recebeu, pelo qual nós servimos a Deus de modo agradável. É através dela que você serve a Deus de modo agradável. Porque sem graça não tem graça, tá bom? Com reverência e santo temor, tá bom? É fundamental que você entenda essa palavra, que ela tenha sido revelada no teu coração, né? Porque somente com a graça, com o reino inabalável que nós recebemos, né, nós conseguiremos viver isso com reverência e santo temor. Nós conseguiremos ser igreja. A igreja é de Deus vivo. A igreja é de Deus vivo. E Ele é quem cuida dela. A nossa responsabilidade não é olhar para trás, e sim permanecer firme nas mãos do oleiro. Jeremias 8:18 fala sobre isso. Agora que você entendeu melhor o que é a igreja, firme as suas estacas, né? Se você está atrasado, se você perdeu o contato com o corpo nesses dias, né? Às vezes nesses dias de isolamento que você tem vivido, né? Que nós fomos imputados a viver nesses dias, você perdeu o contato com a igreja, esqueceu como ser igreja. Então essa palavra é para você. Firme as estacas, procure o corpo outra vez, né? Como, Joel, eu vou procurar o corpo? Aonde está a tua liderança, ali estará o corpo. Aonde está o teu pastor, ali também está Cristo, está a cabeça. E aonde está a cabeça, estará também a noiva de Cristo, né? Una-se novamente com o corpo. Não seja enfraquecido, mas procure a referência do corpo outra vez, tá bom? Firme as estacas, porque nós vamos crescer e avançar para conquistar. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero orar com você antes de nós encerrarmos. Eu quero orar no teu coração nessa hora. Aí onde você está, feche os teus olhos. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, declarando que os teus filhos que estão ouvindo essa palavra agora, muitos, Senhor, têm esquecido como ser igreja, esqueceu, Senhor Jesus, como ser dirigido pelo teu Espírito, esqueceu a importância de fazer parte do corpo. Muitos não têm tido força, Senhor, para encontrar novamente o corpo, para encontrar suas referências espirituais. Eu declaro nessa hora que o teu Espírito possa trazer luz para a mente de cada um deles, que a palavra que nós estamos ouvindo agora possa ter uma ampla revelação no coração de cada um, que os teus filhos tenham clareza, Senhor, sobre o que está acontecendo no mundo espiritual, que eles realmente se encontrem em Cristo Jesus, que eles possam realmente ter revelação, discernimento de quem eles são e de que obra eles fazem parte nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.